Show de bola. Tá ouvindo bem aí? Tá vendo bem? Beleza. Eu tenho uma musiquinha aqui para dar uma tranquilizada. Isso aí. Vamos relaxar. Pessoal, já Vamos ver. começou ao vivo, não, né? Vou pegar só um apoio aqui para o celular não cair. Fica à vontade, vai lá. Show? Show. Beleza. Tranquilo. Estamos ao vivo, né? Na nossa liga aí, a Liga Cartola Friends. E a gente vai trocar uma ideia aí sobre um tema interessante até, né? Como será a volta dos campeonatos. Como será, né? Tanto o internacional quanto o nacional, passando aí pelos principais, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e a Sul-Americana, né? E aí tem bastante possibilidades aí. Acho que no nosso bate-papo aqui a gente vai tentar trazer algumas informações aí para a galera para refletir sobre, né? Como a gente sempre fala nas lives anteriores, a gente não é especialista, a gente somos amigos que amante do futebol, que gosta de trocar uma ideia, seja tomando uma gelada ou num grupo e tal, por que não numa live também? Fica maneiro. Fala Ou aí, no se carro. quiser. Beleza, posso fazer a introdução aqui então? Beleza, vai lá. Beleza, vou fazer um aqui, pegar uma matéria aqui, que é foi do Portal Terra, que a CBF se anima com a Alemanha e prevê volta do futebol em junho. Aí tem só uma pequena introdução, que assim, o futebol brasileiro começou a ensaiar uma retomada que, dependendo da curva dos casos do coronavírus, poderia ocorrer no fim de junho, disse nesta terça-feira, que foi o dia da matéria, a Reuters, né? O secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, o Walter Feldman. O Feldman destacou que o Campeonato Brasileiro pode ter todos os jogos com portões fechados e ser concluído apenas no começo de 2021. Segundo ele, a volta da Liga da Alemanha no fim da semana deu uma esperança ao futebol mundial e mostrou uma perspectiva animadora. Acho que essa matéria tem a ver com o nosso tema. Eu queria ver as suas primeiras considerações aí. Tá, pois é, cara. Então, eu fiz aqui até um levantamento, aqui também um serviço aqui de pesquisa, para a gente retomar ou começar essa conversa lá do início, né? Que foi quando parou e por que parou, né? Aí, então, eu estava vendo aqui, a última rodada da Libertadores foi no dia 8/5, com o Grêmio e Internacional, fazendo o Grenal da Libertadores e tal. E naquela data, a Conmebol suspendia as competições, e principalmente a Libertadores em si. Depois ainda demorou um pouquinho até se ajeitar aqui no Brasil. Por exemplo, o Campeonato Paulista teve rodada, isso foi no dia 8. O Campeonato Paulista teve rodada até o dia, deixa eu ver aqui, 14, 15. O último jogo foi Guarani e Ponte, no dia 16 de março. Então, quer dizer, independente de qualquer coisa, nós temos no mínimo aí 2 meses parados, né? Existe aí todas essas questões que vão envolver atletas, clubes, dirigentes, CBF, governo federal, em relação ao Ministério da Saúde, como que vai ser, né? Então, eu estava lendo aqui algumas coisas, principalmente aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, que foi a respeito, por exemplo, do presidente da Federação Nacional dos Atletas. Ele diz o seguinte: atleta está com medo de voltar a treinar. Você tá entendendo? Geralmente, como são jogadores de futebol, são pessoal mais jovens, né? Então, o cara é jovem,
recém-casado, com filho pequeno, o que é a tendência? Eu vou levar para dentro de casa, né? Os caras têm uma certa condição. Então, isso é uma coisa que ainda pesa. Alguns clubes querem essa volta. Por quê? Porque financeiramente depende disso, né? Mas há um consenso muito forte de como isso vai voltar e se deve voltar nesse momento tão complicado que ainda está, né? Então, alguns clubes agora já começam a ensaiar uma volta gradual à medida que vão treinando, à medida que vão fazendo parte de algumas coisas. Mas, para isso, precisa se precaverem. Essa precaução se dá aqui, a testes. Verdade. E é uma coisa que não vai mudar, é uma coisa que não tem como deixar de acontecer. E se você fez um teste essa semana, para a semana que vem talvez você tenha que fazer de novo. A não ser que você pega toda a delegação e bote realmente em quarentena. Realmente naquelas concentrações. Aluga um hotel, fecha todo mundo e vai para lá. Nós vamos disputar uma Copa do Mundo, meu irmão. Então sua família vai ficar 40, 45 dias longe de você. Não vai disputar uma Copa que dura um mês, né? Então você imagine isso num campeonato brasileiro de 9 meses. Vai ficar um ano sem ver a família. Sim, e os testes em si são, além de serem caros, jogadores entre um jogo e outro provavelmente vai ter que ser testado. São em média 2 testes aí semanais, dependendo da agenda de jogos. Então, já nasce aí um custo para o clube que ele não tinha. Sim, porque ele não vai testar um atleta, ele tem que testar todos os profissionais que estão envolvidos com o evento ali, que é cada jogo, né? Já é um ponto bem preocupante aí. Não, e você tem os jogadores, que são 11 titulares, você tem os reservas, que hoje aí a CBF deixa você colocar 20 jogadores no banco. Aí você tem técnico, comissão técnica, massagista, motorista do ônibus. Meu irmão, é um contingente logístico muito grande. Você tá entendendo? Mas, voltando à questão de que, assim, para começar a jogar, tem que começar a treinar, recuperar, coisa e tal. Então, estava fazendo um pequeno levantamento aqui. No Rio Grande do Sul, lá a pandemia não é uma coisa, os casos não são tão fortes como em São Paulo, Rio, Minas, Ceará, Amazonas, né? Eles fizeram lá um outro tipo de como é que se diz? De regionalização para setorizar como que está a pandemia lá. Então, outro dia eu vi no jornal dizendo, são questões de letras. De letras não, desculpa, de cores. Então, você tem um setor mais forte, que foi para um vermelho, o setor laranja, e se a coisa piorar, o setor preto, né? Para poder fazer uma legenda e separar onde está mais complicado. Beleza, aí você volta com os clubes. Você pega os times da capital, principalmente, Inter e Grêmio. Aí os caras começaram a testar para poder voltar. Não, vamos fazer um levantamento, como é que está essa galera. Ao Inter, beleza, passou todo mundo. No Grêmio, já pegaram 3 positivados. No caso, na ocasião, foram 2 funcionários e o atacante Diego Souza. Então, opa, e agora? O cara nem se reapresentou junto com os outros. Aí você pega aquele, por exemplo, o Flamengo começou a fazer teste, pegou 38. E infelizmente teve uma perda. 3 funcionários, 3 jogadores. Aí você começa a treinar, entendeu? Como é que faz? É um para o outro, que para o outro, que para o outro, que passa para o outro. Quer dizer, meu irmão, não adianta. Eu falo lá, que o pessoal que não me conhece sabe que eu sou da área de saúde. E então, quer dizer, eu estou ligado nisso e estou vendo isso toda hora, todo tempo. E você fica naquela dúvida. Se você é bom positivar ou não é bom positivar. Digamos que que o ideal é que não existisse, que ninguém positivasse. Mas vamos dizer que eu positivei. Eu estou com sintomas leves, passei, não evoluí a doença.
Opa, graças a Deus. Aí, até um tempo atrás, se dizia que quem pegou uma vez, será que não pega de novo? Diziam que não. Agora, a própria OMS diz que não tem, cientificamente não tem nada que comprove isso. Não tem Então, meu essa irmão, garantia. se você positivou e passou disso, não é mais sinal de alívio, é um sinal também de incerteza. E pode ser que Lógico. talvez esse vírus, quando saiu da China, passou pela Europa, América do Norte, chegou na América do Sul, ele já veio passando por várias transformações e mutações e tal. E se você, em contrapartida, se você não positivou, você está sujeito. Eu fiz um teste anteontem, demorou 48 horas para sair o resultado. Não deu negativo. Opa, graças a Deus. Mas no caminho que você saiu de casa para ir lá buscar o resultado, talvez você tenha se contaminado. Que o risco ele está presente, o vírus está presente em qualquer canto. Então, o 24 risco é horas muito maior. por tempo. Entendeu? Então, quer dizer, os caras fazem um teste todo lá, o time todo. Pô, ninguém positivou. Opa, beleza. Vai fechar todo mundo? Aí tudo que está recebendo, higienizado, limpo, álcool em gel, sabão e tal, para depois os caras ficar lá, não vai ser futebol de bolha, né? Se você agir dessa forma, pensar dessa forma. Então, assim, já começa então por aí para a gente poder chegar no ponto que é o tema da live, né? Volta, Sim, como seria essa volta? Então, quer dizer, alguns dirigentes querem que volte, já estão achando já muito difícil manter certas coisas. Eu estava lendo uma manchete que dizia o presidente do esporte: não adianta eu pedir um desconto para os caras, né, uma redução do salário, se eu não tenho garantia nem que eu vou pagar esse que está reduzido. isso é É uma claro que verdade. ajuda, mas qual a garantia que vai pagar aquilo que já está diminuído? Isso é uma questão muito complicada. Por outro lado, tem alguns clubes que se posicionaram efetivamente para não voltar, né? Sim. E criaram outras alternativas. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o Fluminense, Bahia e Palmeiras estão fazendo treinamentos à distância. Então, é mais fácil, de repente, você colocar profissionais para poder tomar conta disso, dessa recuperação de forma individual, entendeu? Do que você trazer todo mundo. Mas aí também vai entrar custo. A coisa não vai ficar, nunca vai ficar simples. Sim. Então, já para a gente já entrar no tema, estou de acordo com isso, porque assim, se a gente parar para pensar, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Então, Sim. porque é tudo muito novo, os cenários são novos, uma coisa vai acontecer, já está acontecendo, é a reinvenção, ou seja, muitos setores, muitos segmentos, inclusive no próprio esporte, vai ter que se reinventar, porque o desdobramento do vírus ele é muito grande, né? Porque a gente pode depois voltar, antes de entrar no tema, antes não, depois que a gente passar pelos temas, a gente falar especificamente de estádios, né? Porque só isso aí, durante e pós-pandemia, já tem uma série de fatores que tem que ser levado em consideração para que não ocorra nada. Então, assim, a gente tem, como eu falei, tem uns 4 principais campeonatos, sendo 2 nacionais e 2 sul-americanos. E uma realidade é que a temporada 2020-21 ela já existe, ela já não é mais só 2020, ela é 2020-21, principalmente para esses campeonatos mais longos. E aí a gente poderia começar, por exemplo, com a Copa do Brasil, né, que é um campeonato mais, entre aspas, mais curto, com a característica de mata-mata, que não tem a necessidade de jogar toda semana, e estando no lugar de quem organiza a competição, tu acha que quais medidas assim poderiam ser feitas para que essa competição ocorresse diante desse cenário, né? Como eu disse, a reinvenção é um ponto que a gente tem que, tipo, o que a gente vai fazer agora? E aí a Copa do Brasil tem uma característica de ser mata-mata e ainda faltam
se eu não me engano, 10 jogos, né? Teve o da terceira fase, que teve os jogos de ida, faltam os jogos de volta. Nesse cenário, por enquanto, da Copa do Brasil, como é que tu enxerga isso? O que tu acha que poderia ser feito na tua visão? Então, cara, assim, eu penso de uma forma geral, né? Existe, igual você está dizendo, existem competições que têm por si só características. Você pega um brasileiro que são pontos corridos, você pega uma Copa Brasil que é mata-mata. Mas e já está em andamento, né? A Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana também outro intercontinental em característica mata-mata. Mas assim, talvez a gente precise fechar primeiro os estaduais para se fazer como piloto, para se fazer como testes, para saber até onde eu vou, até onde eu não vou, o que deu certo, o que não deu certo. Por quê? Porque o deslocamento é menor. Você fica muito restrito ali dentro do estado. E você pega um campeonato regional igual é o Rio, irmão, hoje em dia você não tem mais um Itaperuna da vida, você não tem mais um americano, talvez até um Nova Friburgo, que é aqui muito pertinho da capital, mas o estado do Rio já é um miolinho, né? Com 300 quilômetros para lá, 300 quilômetros para cá, você viaja da capital para qualquer ponta, praticamente. Então, quer dizer, hoje você não tem. Então, a FERJ tentando voltar nos bastidores aí, e tal, fez uma carta querendo que voltasse, já incomodou que não teve unanimidade. Botafogo e Fluminense não assinaram, você está entendendo? Não querem essa volta. E aí, voltando ao assunto, como que eu acho que isso vai voltar? Como que isso pode ser voltado para a gente discutir as competições? Segundo especialistas, existem 4 cenários. O primeiro cenário é o país como está, né? Sem futebol, caso subindo, morte subindo, isolamento, tal. O segundo é voltar de forma gradual. E isso aí vai gerar médio a longo prazo, porque a curto prazo quase que inevitável, né? Esse terceiro cenário já é o futebol voltando a longo prazo. Que a médio prazo, vamos dizer assim, a gente já está quase que no meio do ano, né? Eu não sei quando. De repente, aí, a CBF se falava em 17 de maio, quer dizer, foi ontem. Já morreu essa. Já passou, já. Meado de junho, talvez julho, agosto, e talvez já estão falando de agosto a outubro para poder voltar. Então, é muito complicado. E aí, como é que você volta agora a treinar em maio para começar uma competição em outubro? Também é hiperrelativo. E o quarto cenário porque o que se diz em todas as pontas? Há um consenso geral de que se voltar, sem torcida. Né? Isso aí não tem condições. Você faz até uma pergunta, como seria um contaminado no meio de 10 mil dentro de uma arquibancada? Né? Não. A torcida já é garantido, 100%. O agravante desse quarto cenário, que seria a ponta lá na frente, seria o quê? Só voltar quando tiver uma vacina. Sim. Né? E aí você vai imunizar a população mais geral, indicado, né? O ideal, essa seria a quarta ponta de uma questão de estudos de como chegaria à volta. Bom, agora sim, voltando a falar das competições. Digamos que a gente chegou num outro patamar aí, né, como dizem alguns, e as competições, ok, estamos dando um ok para poder voltar. Inclusive, tem aqui uma carta que o Ministério da Saúde enviou para a CBF em 30 de abril, que eu estava vendo aqui na minha pesquisa, afirmando que é favorável à volta, sem a presença da torcida. Mas que cabe governadores e prefeitos, né? E aí vai entrar a federação, confederação, para poder resolver. Mas, assim, voltando à sua pergunta, primeiro, que eu acho estaduais como piloto. Você vê o que vai dar. Então, você faz um jogo
e aí você espera um tempo para poder fazer. Acaba o jogo, você faz, sei lá, é, é, faz teste em todo mundo. Então, você, até aí mais uns 3, 4 dias para poder sair um novo jogo, você já tem toda essa pesquisa e resultados, né? Sim. E aí, tem o segundo jogo ou não? Então, vai depender disso. Então, o estadual, menorzinho, menos deslocamento, uma partida, uma concentração diferente, um treinamento diferente, ver o nível do futebol, porque também uma coisa é a gente jogar bola, né? E a gente joga bola o Sim. ano todo, mesmo. E não joga nada. E passa o ano todo sem jogar, se for o caso, a gente joga, brinca, corre 300 minutos, vai embora para casa, acabou. Não mudou nada pra gente. Sim. A idade chegando, a gente acorda mais suado, mais cansado, com algumas dores que a gente não lembrava mais que existia, né? Porque tem músculo que também há anos não se movimenta, mas jogador de futebol não, mesmo. Jogador de futebol é 100% músculo entendeu? E o restinho, não vou falar 100%, vamos botar aí 90% músculo e 10% pensamento. Porque Sim. aquela época que era 50-50 não existe mais. Entendeu? Então, Então, não, até em cima do que você está falando, né? Da Copa do Brasil, eu estava trabalhando, lógico, hipoteticamente, né? Caso chegue algum momento que a Confederação Brasileira, mais governos, dão um ok para voltar. Eu acho que a Copa do Brasil é o campeonato que tem mais chance de voltar, mas eu voltaria com ele primeiro antes dos outros. Vou explicar o porquê no meu ponto de vista. Pela característica dele ser mata-mata, como já é um jogo sem torcida, você pode levar esses times para uma região só. Eu sugeria, por exemplo, a região sul, que é o lugar que a gente tem lá Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e concentraria os times espalhados lá, montaria uma tabela de jogos para aquela região, tipo assim, jogar no estádio do Grêmio, no estádio do Inter, jogar na Arena da Baixada, enfim, separar esses jogos, esses times, os jogos, e em um único dia você pode fazer mais de um jogo. Por exemplo, tem um jogo na parte da manhã, um jogo no início da noite e um mais para o final da noite, porque não tem torcida. Então, os atletas vão sair, entrar em outros e fazer o jogo, tomando todos os cuidados logo de precaução, para que ocorra. E eu acho que assim, em pouco tempo você avança com a Copa do Brasil, né? Levaria ela para os seus finalmente e concluiria. Né? Isso é só uma possibilidade, porque a região sul é a região hoje que tem menos casos no Brasil. Então, assim, teoricamente, é o lugar que vai infectar menos pessoas caso ocorra novas infecções. Tomando os devidos cuidados, esse risco diminui. E fazendo jogos, tipo, exemplo, 3 vezes por dia, tipo, pode fazer um jogo com 3 jogos no sábado, 3 no domingo, você já fez aí 6 jogos. Então, em 2 dias e 3 no máximo, você já terminou com essa terceira fase. Né? Que aí acho que a próxima fase já entra os clubes que estavam na Libertadores, se eu não me engano. E faz o sorteio e gera novas datas e faz. Detalhe, isso sem estar rolando, por exemplo, outras competições. Né? Isso é uma possibilidade, porque aí você consegue concentrar os times numa região, eles treinam, vão para os estádios, quem foi eliminado volta para casa e conclui essa competição. Né? É uma possibilidade. O que você acha disso? Ou em cima disso você vê alguma outra possibilidade? então, eu pensei nisso, mas de uma forma diferente. É unânime que você tem que concentrar esses clubes numa região, né? Há um tempo atrás, estava se dizendo disputar o brasileiro, por exemplo, em São Paulo. Você tem uma estrutura hoteleira muito grande, você tem estádios, né, em vários pontos, e é um estado bem estruturado. De estrada, aeroporto, hotelaria. Então, você
estaria bem servido nessa questão de estrutura. Agora, no meu ponto de vista, não tem como mais disputar mata-mata, né? Você pode até regionalizar algumas coisas, fazer, por exemplo, vamos pegar aqui o time do Rio, vamos disputar um quadrangular. Vamos disputar Minas com Bahia e um time de Pernambuco, concentrar ali o Nordeste, alguma coisa, fazer ali um regionalzinho também, e no Sul da mesma forma. Onde estão espalhados os 20 clubes da Série A, por exemplo. Mas no caso, por exemplo, Copa do Brasil, você disputar Mas com o nessa... cenário, só um adendo, tipo, com o cenário atual, com os times que estão na competição, Sim. que está correndo ainda. Então, porque assim, o que eu penso, o Brasileirão ainda não começou, né? Igual você diz, vamos começar pela Copa do Brasil, vamos resolver essa questão. E aí eu falei, vamos acabar o estadual com o piloto, Sim, sim. ver como é que fica. E, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar segmento na Copa do Brasil. Eu preciso resolver essa questão, por quê? Porque já começou. O Brasileirão, Sim. meu irmão, envolve muitas coisas. Vão envolver patrocínio, dinheiro, cota de TV, pay-per-view, papapá. Financeiramente falando, tem muita coisa envolvida, mas é uma competição que não começou. Se esse ano não tiver Brasileirão, entre aspas, para o calendário, lá na história, não muda nada. Daqui a 20 anos, vamos dizer, em 2020 não tivemos brasileiro. Pronto. Né? A bola não rolou, jogo nenhum. É isso aí. O que pesa é questão financeira. Cota de TV, patrocínio, tudo aquilo que já está pago ou que ainda tem para receber até o final do ano. Agora, a questão principal, por exemplo, Copa do Brasil. Se você vai fazer no estilo que já é mata-mata, se você vai fazer de uma forma que você precisa adiantar, né? Porque você já começa a ficar o tempo corrido e você não tem mais datas disponíveis, né? Uhum. Então, numa situação sem torcida, num campo neutro, você não precisa fazer jogo de ida e volta. Disputa em jogo único. Entendeu? É uma possibilidade. Mas talvez os clubes não vão aceitar justamente por essa questão financeira, porque a transmissão do jogo envolve dinheiro. Então, ter um segundo jogo vai envolver isso. Acho que a ideia é até legal, mas acho que vai esbarrar nisso aí. Mas mesmo assim, eu acho que vai resolver rápido. Por exemplo, se tiver um jogo no final de semana, o jogo de ida, na quarta-feira você resolve o confronto, que é o que ocorre normalmente. E aí, o que acontece? Tipo, jogou no sábado e domingo, resolveu. Na quarta, houve a eliminação e avança a metade dos que estavam classificados para outra fase. No sábado seguinte, você vai iniciar uma nova fase, na quarta da outra semana termina. Ou seja, chuto aí por alto, considerando os contratempos, um mês você resolve a Copa do Brasil, porque pela característica de não ter torcida, você conseguir fazer mais de um jogo por dia e como já faltam poucos jogos, você consegue concentrar esses clubes numa única região. Nesse caso, a sugestão seria o Sul. Eu acredito que em um mês você resolve a Copa do Brasil, com campeão, tudo direitinho, quando manda figurino, e aí dá uma brecha no calendário nacional para iniciar o brasileiro. Que aí você consegue, talvez, refazer a tabela em disposição de jogos, ou justamente usar essa região sul para fazer os jogos, enfim, aí você não vai ter conflito com outras competições nacionais. A gente ainda nem chegou na internacional, que elas têm outras características que, ao meu ver, ainda são mais impeditivas. Então, é uma possibilidade, assim, não dá para falar, acho que deveria ser assim, mas acho que a conversa para eles, assim, que tomam as decisões, deveriam partir dessas premissas, assim, pô, será que a gente consegue colocar lá, jogar no Sul, todo mundo resolver ou não? Então, sabe o que acontece? No meu entendimento, tá, Léo? Opinião nossa aqui do nosso bate-papo.
O que acontece? Igual você falou, por exemplo, eu posso disputar 3 jogos no mesmo dia, porque não tem torcida, Sim, mas eu acho que você pode disputar 3 jogos, mas se for em 3 estádios diferentes. É claro pode ser. que, estruturalmente falando, você diminui custos. Por quê? Porque você leva ali todo mundo para ali, né? A TV, a equipe, repórter e tal. Então, o repórter, ele segura 2 jogos. A equipe William, de TV, 2 jogos. Mas o só, gramado talvez não suporte. desculpa só fazer um adendo no que tu tá falando, que o William fez um comentário aqui, que o exemplo é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É uma competição longa que ocorre em uma única região, em um mês ela é resolvida. Né? Tem mais de 100 clubes, ou 100 clubes, se eu não me engano. Então é possível. Eu acho que não tem vírus envolvido na história, mas mostra que pode ser resolvido porque a maioria dos jogos não tem torcida, né? Uhum. Que são times de outros estados, e até chegar à fase final não tem aquela apelo todo, né? É um bom exemplo que ele deu aí. Então, a Copa São Paulo é um exemplo que você pode fazer um torneio nacional de uma forma regional, né? Você Isso aí. aproveita a estrutura de um estado, né? Igual São Paulo, que tem rede hoteleira, igual eu falei, transporte muito bom, estrada e vários estádios, uns melhores que os outros, uns mais acanhados, outros maiores, mas você tem onde jogar. Eu estava vendo uma reportagem agora também nessas pesquisas e falando sobre o Pernambuco, né? O cara dizendo, a gente tem aqui os Aflitos, Ilha do Retiro, o estádio não sei o que lá, que agora não me lembro, e ainda tem um centro de treinamento de não sei o que lá, que serve também como campo, porque tem vários campos. Então você pode disputar, por exemplo, você pega um estadual aí, você pega aí uns times grandes, Vasco, Botafogo, Fluminense, né, que vão disputar ali alguma coisa maior dentro da competição, mas pega, por exemplo, o Vasco que está eliminado já, não tem ponto suficiente. Pô, vou jogar contra o Madureira, vai cumprir tabela. Você vai botar no Maracanã para gerar mais custo, entendeu? Disputa aí em São Januário ou alguma coisa. É claro que camisa pesa. Você não vai torcer para o seu time porque é uma coisa que não vale nada. É camisa contra camisa, é clube contra clube. Mas é questão de custo. Tem que se atentar para esse tipo de coisa. Então, outra coisa que eu penso, igual você diz aí, que são nossas opiniões, mas a questão Uhum. do Copa do Brasil liberou, voltou. Autorizar pelas autoridades, vamos seguir regras diferentes, vamos fazer uma concentração, virar realmente concentração, avisa para a família que esse mês você não volta para casa. Aí o cara da Libertadores vai querer também. Aí o cara sul-americano vai querer também. E as federações estaduais querem também. Então, por exemplo, o que acontece numa Copa do Mundo? O cara sai para disputar uma Copa do Mundo. Então ele sai daqui no dia 5 de maio para começar a Copa do Mundo dia 1º de junho e o jogo da seleção dia 5 de junho. Caiu lá no grupo F. Então, cada dia, né, um grupo. E aí você vai até o dia 30 de junho, ou dia 1º de julho, para fechar o mês. Ok, beleza. Mas você foi disputar só a Copa do Mundo. O resto de tudo para você disputar só a Copa do Mundo. Então você não consegue fazer isso com a Copa do Brasil. Igual você falou, num mês a gente resolve. Mas o cara da Libertadores quer resolver também. E não vai esperar a Copa do Brasil acabar para poder entrar. Acho que é um bom gancho para a gente falar a gente meio que pulou um pouco o Brasileirão, mas que meio que está implícito porque não começou. Mas o sul-americano tem outras características, como eu disse, que é o deslocamento, né? Pensa em quem está fora do Brasil. Hoje na América do Sul, o Brasil é o que tem mais infectados, né? E casos letais por conta do vírus. Então, isso já gera uma insegurança para quem está fora e for vir, né? Então, os times não vão querer vir para o Brasil sem segurança. Então, os times teriam, para seguir o protocolo atual, que é os clubes viajarem e cada time joga no seu país, eu acho que quase que impossível. Primeiro que
o espaço aéreo está limitado, os números de voos, tem lugares que nem estão tendo voos, assim, tem muito pouco voo. E quando se fala em fronteira, pior ainda, porque tem países que não vão permitir por conta da infecção. Tipo, vou dar um exemplo. Os times da Argentina virem ao Brasil, o presidente lá pode falar que não é permitido pelo risco de contaminação que existe no Brasil. Então, tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, eu acho que vão ser as últimas competições a voltarem, justamente por conta do próprio Brasil. Se for resolver, né, semelhante à sugestão que deu da Copa do Brasil, aí teria que deslocar todos os clubes dos países para colocar em um único país menos infectado. Vamos não ter o número exato da Argentina, mas vamos supor que fosse lá, ou em outro país, no Peru, não sei. Mas e resolver da mesma forma que resolveu, entre aspas, a Copa do Brasil, com os clubes na mesma região de um determinado país jogando para resolver essa competição. Lembrando que esses clubes têm seus campeonatos dos seus países lá, os nacionais dos seus países. Então, eu acho que a Libertadores e a Sul-Americana elas vão sofrer muito por conta dessas características. Tem muito mais perguntas, né? E muito mais coisas a serem resolvidas do que falando de campeonatos nacionais, que eu entendo que, além de complexos, eles tendem a ser mais tranquilos para resolver, uma vez que se queiram, de fato, resolver de uma forma que minimize os impactos. Como é que tu vê, agora falando internacionalmente, né, das competições sul-americana e a Libertadores, qual é o teu ponto de vista aí? Pois então, o que eu estava te falando por exemplo, a gente pegar como exemplo, a gente tem, por exemplo, no Brasil, o que acontece? Você tem os estaduais, aí você disputa ali em janeiro, fevereiro para março, dá uma enroladinha, tá chegando ali perto da Páscoa, início de abril, acabou o estadual, o brasileiro já começa na semana seguinte e a Copa do Brasil já está rolando já desde final de janeiro. Para os clubes grandes, ou principalmente Série A e Série B, os caras continuam, né? O ano não para com esses caras. Mas, para os clubes pequenos, as federações começam a inventar alguma coisa. Copa de não sei o que, torneio de não sei o que lá, aí chega no final perto do final do ano, já faz um campeonato de seleção para definir para o ano seguinte quem vai disputar a Série A, quem não vai, já pensando nos estaduais. Então você já tem, quando começa o Carioca, por exemplo, já tem time pequeno disputando treinando desde novembro. E os caras já chegam voando. Por quê? Até o time grande que ficou de final de dezembro, meado de dezembro, até início de janeiro, de férias, os caras não podem ter férias, porque se tiver férias, não recebe, não ganha, não fecha. Então, sim, no meio do ano, ainda assim tem esse ato. Então, hoje, o que eu imagino, a volta do futebol hoje, na minha opinião, o que pesa? Primeiro, cursos. Tanto para lá como para cá. O que eu estou querendo dizer? Cursos porque você precisa receber essas cotas, receber esses patrocínios, né? Quem pagou para estampar a camisa, quem pagou para ficar lá para ver o time, quem fez sócio torcedor, quem comprou o pay-per-view, né? E os cursos de despesa, que é testes. Manter a saúde física, a integridade física desses jogadores, né? Então você vai ter que ter todo um investimento em fisiologia para isso se manter saudável, né? Então você começa com isso. Então o que eu vou fazer? Eu preciso receber dinheiro e eu vou ter que investir em algumas coisas que normalmente eu não investiria. Então eu tenho que fazer o quê? Diminuir custos. E aí
onde começa o principal sentido de você diminuir o custo? Deslocamento. Hoje você disputa uma partida no Rio Grande do Sul, amanhã você vai lá para o Nordeste e volta para disputar em casa. Irmão, é muito complicado. É um custo muito alto, é uma logística que é complicada e isso vai envolver o quê? Problemas com contágio. Então você vai ter que, igual a gente falou, vamos ter que regionalizar. Agora, como que eu vou regionalizar uma Libertadores? Na minha opinião, país neutro. Manda todos os times para lá também e vão. E aí você não tem como mais, igual eu estou falando, não tem sentido você fazer jogo de ida e volta num campo neutro sem torcida. Você tá entendendo? Sim. Mas aí o que vai... Mas volta àquela questão que a gente estava falando antes. Como que eu vou fazer? Primeiro eu disputo a Copa do Brasil, aí eu parei, acabou a Copa do Brasil, aí eu vou disputar a Libertadores, porque aquela questão de deslocamento. Né? Se eu vou disputar no Rio Grande do Sul e eu quero uma Libertadores, então, quer dizer, o que eu imagino? Vamos disputar essa Libertadores na Argentina. Não faz diferença se não tem torcida. Entendeu? Sim, não faz nenhuma. Desculpa, não faz diferença se é o cara. Se tem algum time argentino jogando na Argentina. Você tá vendo? Porque, estão disputando em casa. Nem estão disputando em casa. Só vai fazer diferença se tiver torcida. Né? Se não tiver, o fator casa é normal. Casa é a torcida que manda. É claro, por exemplo, você pega lá por exemplo, vai jogar lá Flamengo e Boca Juniors. Aí você vai disputar essa Libertadores regionalizada na Argentina. Pô, você não bota os caras para jogar na Bomboneira. Bota lá no Monumental de Nunes. Sim, pronto, pode fica muito para todo mundo. Você tá entendendo? Então, é isso que eu vejo. Mas aí por que eu fiz aquela introdução dos times pequenos que quando acaba o estadual fica naquele ato? E os times que não estão disputando a Copa do Brasil e os times que não estão disputando mais o Brasileiro e está esperando uma competição mata-mata acabar para começar outra mata-mata e acabar para depois eles entrarem novamente. Uhum. Você tá entendendo? Porque assim, se a coisa hoje, Léo, finalzinho de maio, início de junho, eu vou assim, semana que vem já tem jogo na televisão. Semana que vem já volta o futebol e a gente mudou tudo, né? Talvez você tenha datas para se fazer também um torneio relâmpago de disputa de brasileiro lá para final de meado de outubro até dezembro. Da seguinte forma, mata-mata. Você não tem como fazer jogo, ida e volta, e muito menos fazer 38 rodadas. Acabou. Isso aí não tem brasileiro. O mata-mata no Brasileirão está fora de cogitação. Os clubes... Isso foi levantado, essa bola, e todos votaram contra, porque tem a questão financeira. A transmissão dos jogos, elas já foram vendidas, né? Então, ao transmitir um jogo, o clube ganha ali, e a tendência, pela característica de as pessoas terem que assistir via TV, porque não tem como ir ao estádio, a audiência tende a aumentar. Até pela carência que já está aumentando, porque os clubes brasileiros não estão jogando, então o pessoal vai querer ver jogo e a tendência é aumentar a audiência. Então, mata-mata, os clubes mesmo já sinalizaram que não. Assim, eu acho que o ponto de partida assim, para eles tentarem pensar e amplificar as ideias para tentar solucionar os campeonatos, uma vez que forem autorizados, é exatamente isso que a gente vem falando, que é botar as competições em uma região com menos risco e resolver ela. Aí vai ter as agendas de jogos e fazer isso, porque você vai diminuir o deslocamento. O financeiro é um ponto, mas o outro ponto é justamente as restrições de ficar se deslocando de um país para o outro, por exemplo, no caso das competições internacionais. Vão ter restrições, e essas restrições, enquanto não tiver uma vacina e que toda a população esteja vacinada, eles não vão abrir assim com tanta facilidade, porque o risco é muito grande. Então, leva todo mundo de uma vez para as regiões, cada um no seu hotel, no seu CT para treinar, já tem as datas e agenda e os estádios que vão ser os jogos. Tanto o Sul-Americano quanto o Libertadores também podem ser feitos 3 jogos por dia.
ou no mesmo estádio, ou dois no mesmo estádio, e tipo, um de manhã no estádio, mais para a noite outro, e outro estádio da região. Enfim, tem N possibilidades para resolver. Eu acho que se eles forem por aí, tende os campeonatos, pelo menos aqui da América do Sul, voltarem e tentarem resolver. A gente vai esbarrar em outras coisas, talvez interesses. Se o interesse falar alto, aí vai esbarrar de vez, mas se fosse todo mundo, vamos resolver as confederações, os clubes, a gente quer jogar, mas vamos fazer isso de uma forma segura e vai ser diferente do que era, mas a gente quer resolver para minimizar os impactos, né? Porque para os clubes ficarem sem jogar é um prejuízo muito grande, porque eles têm uma estrutura independente do clube, eles têm uma estrutura a manter, que são seus funcionários, os próprios jogadores, a maioria dos clubes já tem salários atrasados, ou seja, já não vai ter a receita de torcida, que é uma das maiores fontes de renda dos clubes, principalmente aqueles que conseguem jogar no estádio próprio, ou mesmo que ele tenha a liberação para jogar um determinado estádio, é a maior força financeira que ele tem, e ainda mais se ele está num bom momento, porque a torcida vai. Então, é muito dinheiro que os clubes estão deixando de ganhar por mês, porque não tem renda de jogos em casa. Vai precisar de muita boa vontade das autoridades aí que vão decidir o futebol para tentar resolver isso. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Não quer dizer que essa seja a solução, mas se eles forem nessa linha, acredito que em um tempo não muito longo eles vão conseguir achar uma alternativa. Isso aí é igual a gente falou desde o início, né? A gente está aqui discutindo possibilidades caso volte, né? Porque existe também uma possibilidade que não volte, né? E a gente, assim, pensa como poderia ser essa volta. Porque, assim, é a nossa paixão esportivamente falando, né? Todo mundo quer ver um jogo de futebol, claro. Quem teve, a gente que, né, que já se esbarra por aí em estádios, já teve a oportunidade de assistir. Você não tem. O replay na TV não faz falta pra gente, né? O que vale a pena de você ir no estádio é sentir a torcida, a vibração, a onda de sentimentos que envolve uma partida de futebol. Não é só 10, 11 homens correndo para lá e para cá atrás de uma bola, não. É todo o contexto, assim, até poético da coisa, mas a gente pensa sem razão. É só com paixão, é com emoção e o que envolve. Igual a gente estava conversando outro dia, né, Léo, de forma particular, e estendendo aqui para todo mundo que está vendo a live, eu sou um cara que eu gosto de Olimpíadas. Por tudo que envolve, as curiosidades, as bandeiras, praticamente você move o mundo inteiro para disputar ali, são muitas coisas, gente com índice, gente com convidado, coitado, não sei o quê, mas ainda para mim uma Copa do Mundo mexe muito mais comigo do que uma Olimpíada. É minha opinião, entendeu? Eu sou muito eclético para ver esporte. Eu assisto do golfe até basquete, bocha, qualquer coisa. Algumas eu entendo um pouco mais, outras eu entendo um pouco menos, mas o futebol é uma coisa que não tem explicação. E move muito outros sentimentos, né? Então, quer dizer, a gente quer sim, quer que volte. Mas a gente quer que volte também de uma forma que, igual, voltando aqui às pesquisinhas aqui, o ministro da Saúde, um pouquinho antes dele sair, foi até, eu acho que deu entrevista até depois que ele saiu, assim, a gente tem outras prioridades agora mais importantes para poder falar. Mas se decidir pelo retorno e logo ali na frente tem que suspender, né? Então não tem muita lógica esse tipo de coisa. A gente quer que volte não segura. Se não tiver brasileiro esse ano, irmão, pra gente é ruim. Mas é melhor que não comece e não termine, igual está sendo essa dor de cabeça para terminar os que já começaram. Como é que se fala?
o futebol voltando, ele não pode voltar com o pensamento de como ele parou. Não pode mesmo. E como eu disse no início, né, a reinvenção acho que é o caminho, se adaptar, entender o problema, que não é um problema grande, e até uma situação curiosa, que é o futebol, entre aspas, ele gera uma alegria, né? E o nosso país, por exemplo, está vivendo um momento muito sério aí dos últimos anos aí em relação a essas perdas diárias. Então, vai ficar um retrato assim, de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Então, o outro ponto de voltar, isso a gente até comentou na live com o William, na nossa primeira live, foi um dos temas que a gente abordou, mas eu acho que se decidir voltar, beleza, é uma profissão também para quem consome entretenimento, uma das áreas que mais estão sofrendo aí com a pandemia, a área de entretenimento. E se voltar, acho que eles têm que estar muito embasado de tabela, de região, como vai ser a logística, todo o isolamento dos clubes, dos jogadores e tal, envolve muito mais gente, muito mais cuidado, para gerar uma segurança para quem está assistindo. Pô, tô vendo os caras jogar, mas eu sei que eles estão protegidos também, porque a sensação que eu tenho é que antes disso o jogador ele não era um ser humano aos olhos das torcidas, sim, entre aspas, porque ele é ridicularizado, ele não pode dar opinião, ele não pode dar entrevista, ele não sente dor, se ele se machucou é manha e tal, se ele falou alguma coisa, a torcida adversária já cai em cima. Então, assim, eles são meio que programados para fazer aquilo, mas vocês não têm direito a falar nada. Pelo contrário, eles deveriam ter um espaço para poderem falar, porque eles são funcionários também. Se eles ganham muito, é inerente da profissão deles. Não cabe a gente entrar nesse mérito. Mas eles sentem isso na pele também. Então, assim, será que eles, mesmo com toda a precaução que for criada, eles vão querer jogar, ou a maioria? Tipo, vai querer jogar, outros vão se sentir inseguros, né? Porque não é o entretenimento pelo entretenimento, né? São pessoas que estão ali gerando entretenimento, trabalhando, e eles têm que sentir a vontade, porque senão o jogo perde até a graça, porque os caras não vão jogar com aquela vontade real de vencer, eles vão cumprir um protocolo de entrar em campo, toca para lá, toca para cá, não entro muita dividida, não quero subir para cabecear, porque eu não vou para a área porque está aglomerado, entendeu? Enfim, eles também merecem ser. De forma oficial, até em Copa do Mundo, os caras, meu irmão, vou aqui só cumprir tabela, né? Então, e receber o meu no final do mês. Olha lá, se tiver... Não, estou dizendo que a gente já viu isso acontecer, né? Sim, competições internacionais, ou então dá uma igual o Vampeta, né? A gente finge que joga, os caras fingem que paga, então dessa forma. O cara ele vai provavelmente falar assim, eu não vou me dedicar como antes porque eu estou me colocando em risco, os caras estão me obrigando e eu não posso abrir mão da minha profissão aqui, porque eu tenho minha família e tal, preciso do dinheiro, mas aí muda o jogo, porque os caras não vão jogar com aquela vontade de ganhar. Isso é uma possibilidade também. Acho que os jogadores, em geral, eles merecem ter um espaço, porque eles são peças-chave nisso. Não adianta ter uma federação, uma confederação, imprensa e tal, os patrocinadores, falei, joga, mas peraí, a gente está correndo um risco e ninguém quer ouvir a gente, pô. Será que é isso mesmo? Entendeu? É porque a gente não é. Até pegando o comentário que o William falou do UFC, o UFC, comenta aqui só para fazer um parênteses aqui, né? Que os clubes irão perder muito com renda de bilheteria, mas vocês não acham que poderão
com mais pessoas em casa podem pedir mais a televisão, o UFC deve ter aumentado demais as transmissões. Beleza, mas o UFC não se compara a esporte com tipo futebol. Um clube para se preparar para um jogo, no mínimo são 20 jogadores, mas tem clube que tem 30, né, treinando, para o treinador escolher os melhores para ir para o jogo, e vão lá 11 em campo, mais uns 5 mais ou menos, ou mais, no banco de reservas. Então, fora os massagistas, treinador e para é muita gente. É muita gente. O cara que prepara a chuteira, o cara que dirige o ônibus e por aí vai, entendeu? É muito mais gente, inclusive. A logística então, assim, é muito maior. Muito maior. Beleza, cara. Assim, então eu vejo dessa forma. Até te pontuar, porque a gente está chegando próximo ao final da live. Já quiser fazer um comentário partindo para o encerramento, que daqui a pouco a gente vai ser notificado aí pelo Instagram para a gente finalizar. Mas, vai lá, manda aí. Não, beleza. Assim, finalizando, né? Eu acho que, assim, como ponto de partida, né? Que é o nosso tema, começar a fazer como servir como piloto para ver o que pode ser feito, se vai dar certo ou não. Fechar os estaduais, que hoje é a forma mais fácil de você não ter deslocamento, porque é regional, né? Então fica muito limitado ali algumas coisas. Fechar, finalizar isso logo e você tornar essa questão como um ponto possível de volta. Regionalização de todas essas questões. Primeiro, Copa do Brasil, vamos disputar onde? Em tal lugar. Campo neutro? É jogo sem torcida? Então vamos ver essa questão de ida e volta. Eu, na minha opinião, não tenho necessidade. Para mim, por exemplo, a final da Libertadores é muito mais importante, né? E foi disputada, e agora querem que seja disputada, como o UEFA, Champions League, de um jogo único, meu irmão. Então, como a Copa do Brasil em torneio mata-mata, para você chegar na final, ainda que você faça uma final em dois jogos, mas não tem necessidade de poder chegar, de fazer 2 jogos numa situação dessa, né? Vamos falar, nossa possibilidade, nossa opinião, circunstância, campo neutro, sem torcida, não tem necessidade de jogo ida e volta. E aí, a questão de se fazer uma Libertadores da mesma forma, um país neutro, como foi a final o ano passado, também jogos vamos fechar aqui os grupos, né? E logo já partir para o mata-mata, também sem jogo. Isso que estou falando em questão de quando voltar, se voltar, e acabar logo. Vai acabar aqui a live, ela tem 20 segundos aqui, o Instagram já notificou. O papo rende, é bom, a gente vai ter que encerrar aqui em 15 segundos, a gente vai sair. Então dá um tchau pra galera aí e a gente vai voltar mais aí para falar. Valeu, gente. Abração, desculpa aí, mais o Instagram que tá tirando a gente. Abração. Tchau, tchau.